Desde a terceira década do século XX, o Brasil padece do aliciamento ideológico da Revolução Cultural marxista, que aqui no Brasil tem como mentor intelectual o ideólogo marxista italiano Antonio Gramsci. Os primeiros instrumentos desse processo foram as universidades. Os resultados históricos desse primeiro ato revolucionário formou gerações de intelectuais, professores, advogados, filósofos, sociólogos, jornalistas, psicólogos e também teólogos e políticos esquerdistas ao longo do tempo. Mas a lista não para por aí. Os que foram citados são os que mais se destacam como influenciadores e sabotadores sociais. E pode-se dizer que são influenciadores e sabotadores sociais porque o propósito desse aliciamento ideológico é subverter a sociedade e formar os operários de uma revolução cultural que, à semelhança de cupins, vão corroer toda a estrutura de valores morais e éticos da civilização judaico-cristã, onde ela estiver estabelecida. Os valores e as crenças do judaísmo e do cristianismo são o alvo principal desse exército revolucionário esquerdista ou progressista, como eles já se identificam hoje. E sem trégua, eles usam todos os meios disponíveis para corromper o indivíduo, a família, a educação e a fé cristã na sociedade. Vale aqui citar algumas fontes dessas ideias revolucionárias. Karl Marx, que é a principal fonte, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheim, Antonio Gramsci, George Lucas, Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre e também Simone de Beauvoir e Saul Alinsky, influenciador nos Estados Unidos, por exemplo. As teorias desses filósofos e ideólogos marxistas produziram uma nova engenharia social baseada em conceitos e comportamentos anticristãos que conduzem à libertinagem e à miséria moral e à destruição da estrutura familiar e social pirados por Deus. Sexo livre, aborto indiscriminado, ideologia de gênero, relativismo moral, feminismo, ateísmo, arbitrariedades e aberrações jurídicas, bem como a desconstrução gramatical e linguística nos processos falante-ouvinte, autor e leitor, que já estão presentes aqui no Brasil, com o uso de pronomes neutros, a revelia da gramática normativa, por exemplo, e também a proposta de teólogos em mudar a Bíblia, fazer uma repaginação dela, uma adaptação da Bíblia. Tudo isso para atender os apelos ideológicos do novo esquerdismo mundial. O Poder Judiciário tem sido um instrumento muito importante na consolidação legal desses novos comportamentos na sociedade. A indústria do entretenimento, os jornalistas, os formadores de opinião, como artistas e demais celebridades, os sociólogos, psicólogos e até mesmo teólogos pregam essa nova mensagem revolucionária e os meios de comunicação massificam todo esse conteúdo para a sociedade, dando ar de verdade para tudo isso, Nessa agenda revolucionária, há um plano necessário de controle social. É preciso controlar a sociedade. Todas as oportunidades são instrumentalizadas para dar andamento a essa engenharia social macabra, destruidora das liberdades fundamentais do ser humano. A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de crença. Atualmente, a pandemia do coronavírus está sendo instrumentalizada para dar início ao processo de controle social. Na agenda marxista, não há espaço para a pluralidade de pensamento, de ideologia, de opinião, de crença. Segundo os preceitos marxistas, deve haver uma direção só a ser seguida, a direção revolucionária esquerdista. E isso significa que qualquer outra direção que não esteja de acordo com ela deve ser contida, neutralizada ou eliminada, se for o caso. É uma ideologia neurótica e impositiva, cuja ética se fundamenta no pensamento marxista de Leon Trotsky, que pregava que pode-se tudo. Pode-se matar, prender, roubar, destruir, desde que seja em nome dessa revolução. Como bem escreveu o Dr. Laeli Rossiter no seu livro A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política, eu abro aspas para ele, diz: a agenda esquerdista é a neurose esquerdista transformada em manifesto. Ela não é um programa racional para a organização da ação humana. Ela, em vez disso, é um conglomerado irracional de defesas neuróticas que os esquerdistas modernos utilizam para o seu equilíbrio mental e emocional. Fecho aspas. Estamos sob ataque de um bombardeio ideológico marxista. E não é só ideológico, mas também patológico e demoníaco. A guerra é no campo cultural e no campo espiritual. O principal alvo do ataque implacável desse movimento revolucionário são cristãos conservadores. Cristãos conservadores, independente de serem praticantes, religiosos praticantes ou não. São primeiro atacados com rótulos como, por exemplo, extremistas, fundamentalistas, homofóbicos, fascistas, ameaças à democracia e ao Estado de Direito. Esses rótulos são repetidos e massificados como um mantra, como na época do nazismo, até que as demais pessoas passem a aceitar isso como verdade
e concordem com uma ação persecutória do Estado contra esses grupos, contra esses indivíduos e grupos conservadores cristãos. Assim como aconteceu durante o nazismo, que depois da condescendência da sociedade eliminou mais de 6 milhões de judeus. Os mesmos atores dessa agenda revolucionária, para nos distrair ou despistar nossa atenção, dizem que isso não passa de uma teoria de conspiração. Mas os fatos conspiram contra essa mentira repetida. O processo revolucionário de engenharia social marxista está em curso e só não percebe quem não quer. Resta-nos resistir a isso, fazendo uso dos meios racionais e legais que temos à disposição. Não colocando, por exemplo, nos poderes executivo e legislativo, pessoas que têm algum tipo de comprometimento ou engajamento com essas ideias revolucionárias marxistas. Pais precisam educar seus filhos nos fundamentos dos valores judaico-cristãos, ensinando-os a não serem influenciados por esse evangelho revolucionário marxista. E a Igreja de Cristo cabe ser verdadeira e fiel testemunha dos ensinamentos bíblicos. Cada cristão convertido deve pregar o evangelho transformador de mente. O verdadeiro evangelho é poder de Deus para salvar e transformar ser humano depravado, cravo do pecado e dessas ideologias nefastas, demoníacas. A Bíblia diz que a igreja será perseguida, mas nunca a Bíblia diz que a igreja será derrotada. A iniquidade tem se multiplicado, mas a igreja também se multiplica na terra. A igreja é a presença do Cristo que é sempre vencedor em todas as descrições e todas as batalhas aqui na terra. E isso em todos os tempos. E este tempo é um tempo de muita oportunidade para pregarmos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e salvarmos a muitos que estão perecendo, escravizados pelas ideologias anticristãs e ateístas.